O Jornal da Manhã conversa a partir de agora com o deputado federal Hugo Mota, que é presidente do Republicanos aqui na Paraíba, líder da bancada do partido lá na Câmara dos Deputados. A gente vai tratar aqui sobre vários assuntos. Deputado, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan João Pessoa. Bom dia. Bom dia Daniel, bom dia Rejane, bom dia ouvintes da Jovem Pan, é um prazer participar do programa. Deputado, eu queria começar essa nossa entrevista falando sobre o relacionamento do Congresso Nacional com o governo federal. Existe toda uma movimentação buscando construir uma base no Congresso e o governo federal fez diversos acenos com ocupação de ministérios. O seu partido, por exemplo, também tem participação no governo federal. Como é que está hoje esse relacionamento? Como é que o Republicanos especificamente está em relação ao governo federal do presidente Lula? Olha, é importante registrar, Daniel, que para responder a sua pergunta, é necessário que façamos um resgate histórico desde o começo desse ano, onde tivemos a posse do presidente Lula e, posteriormente, a posse do Congresso eleito na eleição do ano passado. Esse Congresso que foi eleito, falo tanto dos deputados como dos senadores, foi um Congresso que veio com uma maioria considerável, tendo sido eleito pelos partidos de centro, partidos esses que sempre participaram de coalizão de governos anteriores e sempre tiveram ali uma condição de poder conduzir as votações dentro da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. O nosso partido, desde o início do ano, anunciou a sua postura de independência. Uma independência que nos dá a tranquilidade de podermos ajudar nas matérias que entendemos serem importantes para o país e ficarmos contrários às matérias que entendemos não serem boas para o futuro da nação. Então, esse comportamento fez com que o Republicanos pudesse, até agora, o mês de novembro, ter ajudado, não diria ao governo, mas ao país, em inúmeras votações que entendíamos ser importantes, principalmente pela retomada do crescimento econômico do país, pós uma pandemia que não só devastou vidas, mas devastou economicamente o Brasil e diversos outros países pelo mundo. Então, o nosso desafio ele é muito grande pela frente. Nós precisamos reduzir taxa de juros, nós precisamos gerar mais oportunidade de emprego e renda, nós precisamos investir mais na saúde, na educação, em obras, em ações, não esquecermos o social que é tão importante para as famílias que mais precisam. E para tudo isso, as votações do Congresso são importantes para que sinalizemos nesse sentido. Então, o Republicanos teve esse papel de responsabilidade para com o país, mantém a sua independência e a chegada de um dos parlamentares do nosso partido ao Ministério, que é o deputado Silvio Costa Filho, do vizinho estado de Pernambuco, se deu muito também porque este parlamentar já tinha uma relação com o presidente Lula, com o PT, de eleições anteriores, até mesmo anteriormente ele entrar no Republicanos. Então essa relação, ela foi fundamental para que Silvinho, como é carinhosamente conhecido por nós, pudesse ser alçado a essa posição de ministro de Portos e Aeroportos. É claro que essa indicação agrada a bancada, porque é um de nós que está lá no governo, exercendo um cargo importante, um ministério estratégico para o país. Eu não tenho dúvidas que ele fará um grande trabalho em favor do Brasil, como tem procurado fazer, e isso, claro, que melhora a interlocução com o governo para que o governo possa avançar nisso que você questionou inicialmente, que é a consolidação de uma base para poder aprovar com mais tranquilidade as matérias que virão pela frente. Até então, principalmente as matérias de cunho econômico, elas foram aprovadas, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, matérias essas que são importantíssimas para o país, e o Republicanos continua independente, com esse espírito colaborativo de podermos buscar ajudar nessas matérias que entendemos ser fundamental para que o Brasil possa, como disse aqui, melhorar o investimento público e ter condições de retomar o seu crescimento, e com isso nosso partido, com essa responsabilidade, colaborar com o futuro do país. Deputado, muito bom dia. Existe toda uma discussão aqui na Paraíba em torno das eleições de 2026 ainda, obviamente, e isso passa por 2024, né? De como ficará uma provável chapa, de como o Republicanos vai ser contemplado, tendo aí o PP também na base e reclamando também alguns cargos no que diz respeito a essas eleições. A gente tem o próprio Lucas, né, como vice-governador, que ficaria aí, que seria a pessoa
a substituir João Azevedo em caso de João disputar o Senado. Eu trago essa questão para levar para uma outra que é nacional. Porque existe aí, me parece que uma discussão, talvez ainda embrionária, eu queria que o senhor me falasse a respeito, de uma federação entre o PP e o Republicanos. Isso resolveria, de uma vez por todas, esse problema aqui na Paraíba. E essa união poderia criar uma bancada aí de cerca de 90 deputados na Câmara, ou seja, uma bancada com bastante substância. Existe, de fato, essa possibilidade? O senhor acredita que isso é real? Porque a gente sabe que há dificuldades regionais para que isso se concretize, né? Não, nós temos, primeiro que dizer que, falando da Paraíba, nós estamos, tanto progressistas, o PP, como republicanos, diversos outros partidos, na base aliada de coalizão que elegeu o governador João Azevedo. O nosso projeto político, que deve ser construído, porque ainda estamos bastante distante da eleição de 2026, como você bem falou, essa construção ela passa por 2024 e ela é consequência da eleição de 22, onde o nosso Partido Republicano elegeu a maior bancada na Assembleia Legislativa, com 8 deputados estaduais, elegeu a maior bancada entre os deputados federais, com 3 deputados federais, e tivemos um papel considerável, eu diria até que fundamental, nessa construção da eleição do governador João Azevedo, que sem dúvida alguma foi a melhor opção para a Paraíba, porque vem fazendo um grande trabalho em favor do nosso estado, investindo muito. A Paraíba tem hoje um equilíbrio financeiro fiscal que possibilita sermos um dos estados que mais investem, não só do Nordeste, mas do Brasil. A Paraíba tem procurado levar obras e investimentos nos 4 cantos do estado, e tudo isso é fruto da gestão do governador, que nós, tanto republicanos como o PP, como o PSD e diversos outros partidos, ajudaram a construir nessa aliança com o PSB na eleição do ano passado. Olhar para 2026 sem passar por 2024 na minha avaliação, você antecipar demais as discussões e perder o foco daquilo que é fundamental para o momento, que é podermos primeiro honrar os votos dos paraibanos trabalhando nos nossos mandatos, é isso que temos procurado fazer, articulando para que a eleição do ano que vem possa ser uma eleição onde esses partidos possam também sair fortalecidos, elegendo o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras por toda a Paraíba, para que a partir daí a construção do processo de 2026 seja uma construção natural, onde cada partido, com o seu tamanho, com a sua importância, possa ali no momento em que as chapas forem ser discutidas, colocar a sua aspiração, colocar aquilo que lhe cabe, construindo sempre um processo, ouvindo quem vai no final tomar a decisão, que é o povo da Paraíba, fazendo pesquisas de opinião, entender de forma quantitativa e qualitativa o que é que o povo da Paraíba espera para o futuro, como avalia o trabalho de cada um e como cada partido pode colaborar com o engrandecimento do Estado. Não se trata de projeto individual ou restrito de cada partido. Nós temos que ter um projeto coletivo para a Paraíba, temos que pensar na população e vermos dentro desses partidos, aí nessa discussão, quem melhor tem condições de poder estar figurando em uma possível chapa majoritária para os cargos que estarão disponíveis à disputa, que são 2 vagas ao Senado, a vaga de vice-governador e a vaga de governador, por consequência, e também montarmos as chapas proporcionais de deputado estadual e de deputado federal. Então, os republicanos têm clareza desse cenário, entendem que esse processo precisa ser construído, precisamos passar por 2024, elegermos, como disse, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores possível, e 26 será uma construção natural nesse processo que defendemos, que é o melhor para a Paraíba, que é o processo em torno do governo, da gestão que o governador João Azevedo vem realizando pelo nosso estado, pelos grandes investimentos e pela melhora clara da qualidade de vida da nossa população. Essa questão da discussão da Federação Nacional, ela é uma discussão ainda muito embrionária, não há ainda no horizonte, é um processo, vamos dizer, de start dessa operação, para que republicanos e progressistas possam se federar. Nós temos que aguardar um pouco, porque, como você disse, existem resistências. É claro que 2 partidos grandes, eles têm, na minha ótica, pontos de convergência, mas também de divergência em alguns estados. Isso precisa ser discutido. Como eu disse, isso foi falado apenas de forma periférica, ainda não foi discutido
pelas direções nacionais do partido, apenas conversas de bastidor. Nós temos acompanhado de perto pelo fato de estarmos hoje na liderança dos republicanos na Câmara dos Deputados e também pelo fato de sermos primeiro vice-presidente nacional do partido. Então eu posso atestar que essa discussão, como disse, ainda está em fase, diria, muito inicial. Não há processo, como disse, de construção de fato dessa possível federação, mas que olhando para a Paraíba, eu não vejo problema, eu não vejo que tenhamos na Paraíba, vamos dizer, um possível entrave para essa construção futura, já que temos uma ótima relação com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é quem preside o partido no estado, que é o maior líder do partido no estado, com o vice-governador Lucas Ribeiro e tantos outros membros, deputados estaduais que compõem o Progressistas no estado. Então, para os republicanos, falando, olhando apenas a realidade da Paraíba, não seria um problema essa construção dessa possível federação. Eu diria até que seria bom, porque facilitaria, principalmente na montagem das chapas, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara do E com certeza, em esse processo startado, nós estaremos à disposição para poder adentrar aí sim nas possíveis resistências que existam em ambos os partidos, e se o caminho a ser tomado, podermos partir para essa construção. Mas como disse aqui, e registro e reafirmo, ainda não há uma assinatura de que essa federação poderá acontecer. Deputado, sobre as eleições do ano que vem, o Republicanos parece ter resolvido já João Pessoa, com apoio à reeleição de Cícero Lucena, mas em Campina Grande sinalizou para uma filiação de Romero Rodrigues que não aconteceu. Como é que está a discussão sobre o segundo maior colégio eleitoral da Paraíba a preço de hoje? Olha, como disse, nós temos o compromisso de estarmos nesse pool de partidos, que compõe a coalizão no entorno do governador João Azevedo. A nossa decisão em João Pessoa, em podermos estar ajudando e apoiando o processo de reeleição do prefeito Cícero Lucena, se dá por essa grande aliança estadual. E, claro, também buscando colaborar e ajudar, através dos nossos vereadores, o bispo Zé Luiz, o vereador Marmuto Cavalcante, que são vereadores da capital, ajudar a gestão do prefeito Cícero, destinando recursos. Eu mesmo consegui destinar mais de 60 milhões de reais em recursos para a construção de escolas e creches em João Pessoa, para ajudar na educação da nossa capital. Nós temos uma preocupação de colaborar administrativamente com a gestão para que ela possa ser uma gestão que atenda às expectativas do povo pessoense, do povo da nossa capital. Lá em Campina Grande, nós continuamos na construção de uma alternativa acerca do nome do deputado federal Romero Rodrigues. Nós entendemos que Romero reúne todas as condições para voltar a ser prefeito de Campina Grande, fez uma grande gestão, teve uma grande votação para deputado federal, fez, enquanto prefeito, uma gestão que eu digo que conseguiu equilibrar a parte política com a parte administrativa, realizando os grandes investimentos, e essa situação acerca do nome de Romero, ela continua viva e nós continuamos trabalhando nesse sentido. É claro, deputado, em ser candidato, nós estamos aguardando esse posicionamento dele, Não, é que havia cortado, mas pode continuar. Ainda não há uma data prevista, marcada para essa definição em torno de Romero. Nós temos mantido diálogos constantes aqui em Brasília, porque temos a mesma rotina de trabalho, e eu vejo que Romero tem todas as chances e todos os indicativos para vir a ser candidato a prefeito em Campina Grande. Isso não acontecendo, nós vamos, como disse, discutir dentro dessa coalizão que existe no entorno do governador João Azevedo, e vemos o nome que será apresentado, caso Romero decida não disputar. Mas continuamos, reafirmo, conversando com o Romero sobre a sua disposição de ser candidato e também da sua possível filiação aos Republicanos, porque entendo que é hoje o partido que melhor abrigaria Romero para construir com os partidos aliados em torno do governador a construção da sua eleição, e também de poder ajudar administrativamente ainda mais a nossa grande cidade da Borborema, o nosso grande pulmão de trabalho da Paraíba, que é a cidade de Campina Grande, que tem uma importância fundamental e estratégica para o nosso estado. Deputado, infelizmente a gente está com um tempinho curto, mas a gente quer voltar a conversar com o senhor. É sempre um ótimo papo. A gente ainda tem muito assunto, infelizmente, para tratar, mas o tempo não dá. Então fica aqui o convite já aberto para que o senhor possa voltar ao Jornal da Manhã, para que a gente volte a conversar um pouquinho sobre a política paraibana e do país. E desde já agradeço a sua participação.
Com certeza, Regiane, fica aqui o compromisso de voltarmos logo que tiver um espaço para podermos conversar mais com os ouvintes da Jovem Pan e fazermos essa prestação de trabalho, né, de contas do nosso trabalho, prestação de contas do nosso trabalho aqui em Brasília, sempre buscando levar recursos, ações para toda a Paraíba. Obrigado a você, obrigado ao Daniel, obrigado aos ouvintes, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Amém, até. Obrigado, deputado, até mais. Intervalo rápido, a gente volta já.